Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar. Esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, que diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Hoje, muitos crentes dizem que estão esperando a volta de Jesus. Existem muitos crentes que até oram dizendo: Senhor Jesus, volta logo. Volta logo, Senhor, para buscar a tua igreja. Só que Jesus ele não vai voltar na hora que ele quer, mas na hora que Deus quiser que ele volte. Porque um dia perguntaram para Jesus: Mestre, quando será a tua vinda? E Jesus falou: olha, nem o Filho do Homem, ou seja, nem eu, nem os anjos sabem, mas somente o Senhor Deus é quem sabe o dia da minha volta. Então não adianta os crentes ficar orando para que Jesus volte logo, porque Jesus ele vai voltar quando o Senhor Deus determinar que ele volte. E os crentes que oram para que Jesus volte logo são crentes egoístas, são crentes que só pensam neles, São crentes que pensam assim: olha, eu já estou preparado para ser salvo, Agora eu não quero nem saber desse mundo, eu não quero nem saber das outras pessoas, Eu não quero nem saber das outras pessoas, eu não quero saber daquelas pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus, eu não quero saber daquelas pessoas que precisam ser evangelizadas. O importante é que eu estou salvo. Volta logo, Senhor Jesus, para me buscar. Então são crentes que pensam dessa maneira, crentes egoístas, Mas Jesus ele só vai voltar no dia determinado por Deus, que Deus determinou que ele volte. Existem muitos crentes que têm a certeza que estão salvos, mas não estão. Aqui em Mateus capítulo 7, verso 21 diz: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, somente vai ser levado por Jesus no dia do arrebatamento para a nova Jerusalém, a cidade celestial preparada por Deus para os salvos, aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? É o que está escrito na Bíblia. A vontade de Deus é o que Jesus ensinou. Jesus ele veio aqui na terra e ensinou o que é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é os ensinamentos de Jesus. A vontade de Deus é os ensinamentos que Deus deixou na Bíblia. Agora, aquela pessoa que não faz o que Jesus ensinou, que não pratica
os ensinamentos de Jesus Cristo, essa pessoa não está fazendo a vontade de Deus. Então essa pessoa não vai ser salva. E agora aqui em Mateus capítulo 7, verso 22, diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Verso 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então muitas pessoas pensam que são salvos porque eles profetizam. Olha, eu estou salvo porque Deus me mostra os mistérios. Deus, Ele me revela a vida das pessoas. Deus, Ele me revela o que as pessoas fazem lá dentro da casa delas. Deus, Ele me revela, né, a enfermidade que a pessoa tem. Então Deus me revela o número do CPF da pessoa. Então, essas pessoas pensam que só porque fazem essas coisas, eles estão salvos. Só que existem pessoas, existem crentes que profetizam. Existem crentes que olham para uma pessoa e aquele crente, ele fala tudo sobre a vida daquela pessoa sem conhecer a pessoa. Existem crentes que é revelado para eles a enfermidade que a pessoa tem. Uma palavra que a pessoa falou lá na casa dela, aquele crente, é revelado para aquele crente aquela palavra que aquela outra pessoa falou. Existem crentes que quando oram por uma pessoa que está doente, a doença desaparece. Existem crentes que oram para uma pessoa que já faleceu e a pessoa ressuscita. Mas se esse crente não estiver fazendo o que Jesus ensinou, esse crente não vai ser salvo. Jesus, ele ensinou que em nome dele os crentes vão orar e os doentes serão curados. As pessoas que faleceram, elas vão ressuscitar. As pessoas que estão possessas por espíritos malignos serão libertas. Só que Jesus, ele ensinou também que o crente não pode adulterar. O crente não pode falar mentira. O crente não pode falar palavrão. O crente não pode roubar. O crente tem que trabalhar honestamente. O crente tem que amar o próximo. O crente não pode ficar se envolvendo em briga, ficar brigando com ninguém. Mas tem crente que pensa que na mente daquele crente, Deus, ele só quer que aquele crente olhe por revelação, profetize, cante. Hoje tem cantores evangélicos que dizem: eu sou um levita de Deus, eu sou salvo. Só que se esse cantor evangélico que canta hinos, que grava discos, de hinos, se esses crentes não tiverem praticando os ensinamentos de Jesus Cristo, eles não vão ser salvos. Então aqui nós entendemos que quando Jesus voltar no dia do arrebatamento, vai ter crentes que Jesus não vai levar esses crentes para a Nova Jerusalém, a cidade santa. Porque esses crentes roubaram, esses crentes tiraram a vida de pessoas, esses crentes destruíram a vida das pessoas, esses crentes falaram mentira. Mas esses crentes vão falar assim: Senhor, eu orava por revelação, eu profetizava. Quando eu orava, um paralítico era curado e saía caminhando.
Um surdo passava a ouvir. Um cego passava a enxergar. Eu cantava hinos. Eu gravava CDs. Eu gravava discos de hinos. E Jesus vai falar: olha, eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vai ter crente que fala: mas eu era um pregador. Eu ensinava a palavra de Deus para as pessoas. Mas Jesus vai falar: você ensinava a palavra de Deus, mas não obedecia a palavra de Deus. Você não vai ser salvo. Eu não vou te levar para lá, para Jerusalém. Hoje é ensinado em muitas igrejas que aquele crente que não fala línguas estranhas, ele não é crente, ele não é servo de Deus. Só que já vimos tantos crentes que falavam línguas estranhas dentro de um templo, dentro de uma igreja. Mas que lá na empresa onde esses crentes trabalhavam, eles falavam palavrão, eles contavam piadas, eles falavam mal da vida dos outros, eles inventavam mentira, né, sobre as pessoas. Por quê? Porque esses crentes pensam que somente porque eles têm dons, eles estão salvos. A palavra de Deus nos ensina que Jesus chamou os 12 apóstolos e deu para os 12 apóstolos o poder para em nome de Jesus eles expulsarem espíritos do mal, eles curar os enfermos, eles ressuscitar as pessoas que já tinham falecido. E Judas Iscariotes era um dos 12. Só que esse poder que Jesus deu para Judas Iscariotes também, para ele ser um pregador da palavra, um operador de milagres, esse poder não salvou Judas Iscariotes, porque no final Judas Iscariotes tirou a própria... Antes ele traiu Jesus, né? Judas Iscariotes também era ladrão, roubava, e Judas Iscariotes depois ele tirou a própria vida, né? Ele não foi salvo. Porque a palavra de Deus diz que os ladrões, eles não vão entrar no reino de Deus. Né? Os traidores, aquelas pessoas que tiram a própria vida e tiram a vida dos outros, também não vão entrar no reino dos céus. Deus, Ele quer que cada um de nós seja salvo. Só que Deus, Ele não quer somente que a gente cante para Ele, que a gente fique cantando hinos para Ele. Deus, Ele quer que a gente pratique a justiça também. Às vezes tem crentes que cantam bonito na igreja, só que lá na empresa onde eles trabalham, na casa deles, eles falam coisas que não agradam a Deus, coisas que desagradam a Deus. Porque o mesmo Deus que está dentro de uma casa de oração, olhando aquele crente cantar, olhando aquele crente profetizar, olhando aquele crente falando em línguas estranhas, esse mesmo Deus está lá na empresa onde aquele crente trabalha, está lá na casa daquele crente, está lá na escola onde aquele crente estuda, olhando o que aquele crente está falando lá. Muitas vezes Deus está vendo os palavrão que aquele crente fala. Deus está vendo as piadas que aquele crente conta durante o dia. E quando chega a noite, Deus vê aquele crente falando em mistérios. Deus ouve os hinos que aquele crente canta. Aqui na primeira carta do apóstolo Paulo a João,
na primeira carta do apóstolo João, né, aqui na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 20 diz, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 20 diz, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Verso 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Tem muitos crentes que oram assim, Senhor Deus, o Senhor sabe que eu te amo. Mas Deus está vendo aquele crente desejando a morte, né, da outra pessoa. Deus ouve quando aquele crente ora para que Deus coloque uma doença naquela pessoa. Deus está vendo aquele crente que não perdoa as outras pessoas. Então aqui a palavra de Deus diz que aquela pessoa que diz que ama a Deus, aquela pessoa que cola um adesivo no carro dizendo que ama a Deus, aquela pessoa que ama uma camiseta, aquela pessoa que usa uma camiseta escrito, eu amo a Deus. Mas aquela pessoa odeia o próximo. Aquela pessoa é um mentiroso. Então Deus Ele quer que sejamos crentes completos, não crentes pela metade. Porque aquele crente que fala em mistérios na igreja, aquele crente que prega, aquele crente que ora por revelação, aquele crente que profetiza, aquele crente que em nome de Jesus opera milagres na igreja, mas lá na casa dele, lá no serviço dele, ele faz a vontade do inimigo, né? Lá na casa dele, lá no serviço dele, ele fala palavrão, ele conta piadas, ele fala mentira, ele rouba, ele destrói. Então esse crente é um crente pela metade. E esse crente não vai ser salvo. Então esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Palavra de salvação. Porque tem crente que gosta daquela palavra de prosperidade. Aquela palavra que diz que Deus ele vai entregar a chave. Que Deus vai entregar a chave de ouro. Que Deus vai colocar um carro na garagem da pessoa. Um carro novo, um carro... né? Aquela pessoa que ouve aquelas pregações que Deus vai dar um apartamento, uma casa nova, que Deus vai fazer aparecer dinheiro no banco, na conta daquela pessoa. Né? Então, tem crentes que gostam dessas palavras, só que essas palavras não salvam. Porque dinheiro não salva ninguém. Porque quando a vida da pessoa termina aqui na terra, o dinheiro fica, a casa fica, os carros ficam, para que a família fique brigando lá na justiça, para ver quem fica com quem. Né? E o que o crente vai apresentar diante de Jesus, diante de Deus. Né? Então, nós temos que estar servindo a Deus, ouvindo a palavra de Deus, a palavra de salvação. Porque Jesus, ele já veio aqui na terra e deixou para nós a palavra de salvação. Mas para a gente ser salvo, a gente tem que praticar as palavras que Jesus Cristo falou. Os ensinamentos que Jesus Cristo nos deu, nós temos que praticar. Amém. Então vamos então agora fazer a oração para agradecer ao Senhor Deus pela palavra. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela palavra de salvação que o Senhor tem nos dado, Senhor. Porque a salvação
é o melhor milagre que podemos receber do Senhor, Senhor Deus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a cada um de nós que está aqui na tua casa de oração, aqueles que estão vendo esse vídeo, ouvindo esse vídeo, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.